Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Como vocês já sabem, Vitor Hugo Fernandes. O link fica sempre aqui embaixo, quem quiser conhecer. Bom, pessoal, hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu, para a gente falar dessa crise no INEP, né? Dessa crise da interferência política e ideológica de Bolsonaro no INEP, né? Vocês devem ter acompanhado aí na grande mídia, né? A crise onde 37 servidores de carreira do INEP pediram demissão dos seus cargos devido a não aceitar mais tanta interferência política de Bolsonaro no INEP, né? Teve escândalo de todo tipo. E Bolsonaro não é de hoje, tem tentado e tem conseguido, né, fazer interferência política, né, no INEP, que é quem elabora o Enem. O Enem, para quem não sabe, é a segunda maior prova de avaliação de acesso ao ensino superior do mundo. A gente só fica atrás do equivalente ao Enem chinês, né? Digamos assim. É uma prova grande, que tem uma importância gigantesca para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil e também para ser portal de acesso ao ensino superior. E não só isso, né? As questões que caem no Enem, elas interferem diretamente no currículo escolar, né, das escolas de ensino médio do Brasil inteiro. Né? E não é de hoje que tem tido essa interferência de Bolsonaro no INEP, nas provas do Enem. Em 2019, por exemplo, uma charge, né, da Mafalda, quem não conhece é a cartunista, ou cartunista, né, Quino, que tem um personagem na Mafalda, é um personagem que critica as desigualdades sociais, que critica as injustiças, foi censurada por ser considerada uma polêmica desnecessária. Né? Esse é o termo que eles utilizaram, esse termo vago, né? Uma polêmica desnecessária, para fazer uma crítica e eliminar essa charge, né, da Mafalda, uma personagem conhecidíssima. Na verdade, ela foi censurada porque foi considerada uma charge feminista, né? A menina, né, na charge ali, a Mafalda, tá indo para a escola, a mãe tá com uma cara ali meio apreensiva, primeira vez que tá indo para a escola, né, para pré-escola, e a Mafalda, com um jeito inocente dela e honesto, né, de criança, de falar, ela fala: mãe, tô estudando para não ser uma pessoa frustrada como você no futuro. Foi interpretado como algo que ofende a família, como algo feminista, enfim, e foi retirado da prova do Enem de 2019, né? O que mostra pra gente claramente que está tendo uma interferência política, não é de hoje, né? E agora, não é só isso, essa exclusão dessa questão do Enem não é um fato isolado, né? O Bolsonaro montou, né, no NEP, uma equipe de pessoas para fazer toda uma avaliação, toda uma varredura para poder censurar qualquer coisa que pudesse ser desagradável a Bolsonaro, ao bolsonarismo. Ele montou uma equipe, né, com 3 pessoas, né? Tem um procurador de justiça, um diretor do INEP, um ex-aluno do ministro da Educação, né, o ex-ministro da Educação, o bolsonarista Ricardo Vélez, que fazia, né, toda uma manipulação ideológica para fazer com que todo o Ministério da Educação estivesse completamente alinhado com a ideologia de Bolsonaro, do bolsonarismo, da extrema-direita. Montou-se essa equipe, então, de 3 pessoas para avaliar cada questão do Enem, e eles interferiram em 66 questões do Enem. O Enem tem 180 questões, eles interferiram em 66 questões. Com um carimbo ali de pode, não pode, pode, não pode. Típico de censura mesmo, de ditadura militar à moda antiga. Quer dizer, a gente não está nem falando de uma interferência leve, não está falando aí de uma indução, não. A gente está falando de censura à moda antiga mesmo, de você determinar o que pode e o que não pode ter no Enem. E as justificativas para os censores, né, que Bolsonaro colocou no INEP, era dizer que era uma polêmica desnecessária, que ofendia a família, que ofendia a religião, etc e tal. Teve um poema do Ferreira Goulart, que foi censurado também, que se chamava Maio de 64, né, onde o Ferreira Goulart, que sempre foi um cara ligado à esquerda, ligado até aos comunistas na época ali nos anos 60, o Ferreira Goulart falava dos presos, da repressão da ditadura nesse poema, né, Maio de 64. Isso foi eliminado, foi suprimido também do Enem de 2019. Não só Ferreira Goulart foi censurado, teve várias outras questões também. Uma música da Madonna, né, Papa Don't Preach, quem não conhece, é uma música que Madonna está falando de gravidez da adolescência, onde ela está ali constrangida de ter que falar para o pai que ela está grávida. Isso foi censurado, né? Porque foi considerado que ofendia a família, ofendia os valores cristãos. Ou seja, parece que eles querem esconder da sociedade o fato de que existe gravidez na adolescência. Que isso é uma realidade. Não quer que isso seja discutido com os adolescentes. Foi considerado algo que pudesse ofender a família, né? Porque na perspectiva deles, ao discutir esse tipo de assunto, você estaria estimulando os alunos
as alunas a engravidarem mais cedo, os alunos, né? Porque afinal de contas o menino também faz o sexo com o menino, ela não faz sozinha, ela não faz com o dedo, né? Como é que as pessoas falam. Então, mais um absurdo de bolsonarismo que a gente vê de interferência no Enem. Teve um poema também, do Paulo Leminski, né? Onde ele falava da ditadura, e foi censurado porque ele usava o termo ditadura. E para os bolsonaristas, para os militares, para a extrema-direita brasileira, não existiu ditadura militar nenhuma. O que existiu foi um regime militar, que aliás é o discurso dos militares desde sempre, né? Nas provas militares não existe, nunca existiu ditadura militar. O que existiu foi um regime militar que estava apenas defendendo o Brasil da ameaça comunista, essa loucura, né, que eles vivem desde os anos 60. Então, está oficial agora no Enem o fato de que não existe, né, pelo menos extraoficial, de que não existiu ditadura militar. Existiu um regime militar. Ou seja, é uma imposição, né, da visão de mundo de Bolsonaro, dos bolsonaristas, sobre a sociedade brasileira. Vai ser imposto no Enem, o que vai influenciar, logicamente, nos currículos escolares, naquilo que vai ser ensinado, né, no ano seguinte nas escolas, de que não existiu ditadura militar nenhuma. O que existiu foi um regime militar. E não é um detalhe a palavra. Quando você deixa de usar a ditadura, você está concordando com a intervenção de 64 que houve, com o golpe de 64 que houve de fato, né? E o nome golpe foi substituído pelo nome Revolução de 64, que é o discurso oficial dos militares e da extrema-direita no Brasil. Teve uma charge também de um padre tava, que na verdade o tema nem era sobre religião, para você ver o grau de estupidez deles, né? Uma pessoa chega para confessar com o padre e fala, né, nessa charge, padre, eu pequei. Aí o padre está lá com um computador com o Facebook já aberto e fala assim, ah, eu já sabia. Na verdade, está se discutindo ali mídia, está se discutindo ali o quanto que a internet sabe sobre a nossa vida, o quanto que a gente expõe as nossas vidas nas redes sociais. Esse é o tema dessa charge. Só que essa charge acabou abordando também religião, usou como instrumento de fazer essa discussão sobre mídia um confessionário ali, né, de um padre. Isso foi interpretado como algo que fere a religião, confere a moral religiosa e, portanto, foi também censurado do Enem. Ou seja, parece que a gente vive na Idade Média, né? Parece que a gente vive lá 200 anos, ou pelo menos, né, no período da Idade Média, 500 anos atrás, onde você tinha um controle total da religião da igreja sobre a vida cotidiana das pessoas, onde você não pode fazer discussão de nenhum tipo que envolva religião, porque isso pode ser interpretado como fere o moral religioso. E o detalhe de uma charge de uma questão que nem trata de religião. O tema não é religião. O tema dessa charge é mídia. A religião é só um meio utilizado para fazer, né, essa discussão. Então tem a cúpula bolsonarista, né? Ela tentou também, para você ver o tamanho do absurdo, né? Além de já fazer essa interferência direta, tentou também incluir uma equipe de professores bolsonaristas ligado, né, ao bolsonarista, inclusive uma professora de biologia negacionista, né? Uma professora de biologia que defende o criacionismo. Ok, o criacionismo ele existe para os cristãos, para a visão religiosa, mas para a ciência não existe. Para a ciência a gente tem o evolucionismo darwinista, que é amplamente aceito pela ciência. E o Bolsonaro tentou impor, através dessa professora, dessa equipe, né, onde tinha inclusive uma professora criacionista, a versão bíblica, né, da evolução, né, que na verdade o país não tem evolução, é criacionismo, tentou impor isso à sociedade. Porque à medida que você coloca isso na prova do Enem, o Enem sendo uma prova, aqueles conhecimentos considerados válidos na sociedade, ou seja, baseados na ciência, quando você coloca ali uma visão, uma questão criacionista, né, que houve a tentativa de se colocar questões desse tipo, você está colocando ali como um conhecimento válido também. Portanto, é mais uma tentativa de Bolsonaro interferir e determinar o que a gente vai considerar conhecimento válido na sociedade. Isso não é um detalhe, gente, isso é muito grave. Para quem é professor, para quem está na sala de aula, seja no ensino básico, seja no ensino superior, isso é gravíssimo, né? Porque você impõe isso aos estudantes, você manipula a cabeça dos estudantes através dessas questões. E para concluir, o festival de absurdos, o festival de manipulações políticas que o Bolsonaro tem feito no Enem, teve aquele caso, né, que vocês devem ter acompanhado na mídia, em que um policial federal foi lá no INEP e entrou na sala reservada, na sala segura do INEP, fato inédito, né? Foram entrevistados, né? Diversas reportagens relataram isso. Foram entrevistados ex-presidentes do INEP, ex-diretores, né, pessoas que assumiram posições de liderança ali no INEP. Todo mundo considerou muito estranho isso, considerou isso um absurdo. A presença de um policial federal
lá na sala segura, né? Diz o ministro da Educação que isso foi apenas uma visita, uma coisa de rotina, uma situação em que ele foi lá só para ver a segurança da sala, foi só para averiguar se estava tudo bem, que esse é um procedimento normal de segurança para evitar que tenha vazamentos na prova do Enem, só que é uma situação, na verdade, inédita. E outro, o acesso dele à sala, o acesso dele ao sistema não foi registrado. Por que que não foi registrado? É uma questão para a gente pensar. Por que que um policial federal foi lá? Será que foi mandado por Bolsonaro? Será que ele foi influenciar na prova de algum modo? Será que ele foi contar para o Bolsonaro cada questão que estava lá? O que que ele foi fazer lá? Por que que não foi registrado a presença dele? E aí abriu-se um processo para investigar isso no INEP. Só que o INEP colocou esse processo em sigilo. Estranho, né? Tudo que incomoda o Bolsonaro ele bota sob sigilo. Tudo que ele não quer que saiba, que a sociedade não tem acesso, ele coloca sob sigilo. Típico de ditaduras, onde você não tem transparência, onde as pessoas não sabem, não tem aquele princípio republicano da publicidade da administração pública, onde você sabe o que está sendo feito, né, na gestão pública com os órgãos públicos. Agora, vale a gente se perguntar para a gente concluir, por que que Bolsonaro quer tanto manipular o Enem? Por que que Bolsonaro quer tanto controlar aquilo que é passado no Enem? Gente, isso não é um detalhe. Bolsonaro quer, ao controlar o Enem, ao controlar, censurar explicitamente o que está no Enem, porque Bolsonaro falou que agora o Enem vai ter cara do governo, ele deixou claro isso, o quanto que ele manipula no Enem. Quando o Bolsonaro manipula o Enem, que é a maior prova de avaliação do Brasil, a segunda maior do mundo, ele está manipulando o currículo das escolas ideologicamente, politicamente. E ao fazer isso, ele está controlando a cabeça dos jovens. Ele está impondo a nós, professores, o que a gente pode ou não pode, deve ou não deve ensinar. Afinal de contas, se eu ensinar na escola algo diferente do que vai cair no Enem, do que pode cair no Enem, as escolas vão me cobrar. Então você está controlando o processo de trabalho dos professores e você está controlando, portanto, a cabeça dos alunos. Você está manipulando politicamente os alunos. E isso é um absurdo completo. Tudo aquilo que eles sempre falaram através do Escola Sem Partido, por exemplo, que é um movimento conservador, que visa proibir nós, professores, de tratarmos de qualquer tema chamado de ideológicos, né? Ou seja, qualquer coisa relacionada ao marxismo, qualquer coisa relacionada ao feminismo, qualquer coisa relacionada aos direitos da população LGBT, tudo isso é considerado ideológico. Tudo isso que eles nos acusavam de fazer de forma totalmente desonesta e mentirosa, eles estão fazendo agora. Estão manipulando politicamente o Enem. Isso é um completo absurdo. Bolsonaro é mais uma característica do período de exceção que a gente está vivendo, do período ditatorial que a gente está vivendo. Agora, é importante que a gente lute contra isso, que a gente resista contra isso. Isso não é um detalhe, isso é algo muito grave, isso não é algo que é só uma prova. Não, é a formação de toda uma geração. Então, pessoal, vamos ficar atento a isso. Infelizmente, tem mais um ano de Bolsonaro para a gente aguentar ainda. Então, vamos fazer o possível para tentar evitar isso, que em 2022 a gente tire esse absurdo, né, esse pesadelo que a gente está vivendo. Bom, pessoal, esses são temas que eu discuto também lá no meu canal. Aliás, eu escrevi um capítulo de livro sobre isso, sobre Escola Sem Partido. Eu escrevi muitos textos, dei muitas palestras sobre isso. Quem quiser conhecer o meu trabalho lá sobre essas questões, os meus vídeos que eu faço no meu canal, o link fica aqui embaixo. Inclusive, eu devo colocar um vídeo analisando essa questão também do Escola Sem Partido, que é uma questão que Bolsonaro tem impulsionado para manipular a educação no Brasil. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Fiquem na paz aí.